Bom, pessoal, agora essa aqui é a nossa última parte, onde a gente vai entender um pouquinho como que funciona lá o processador. Então, o processador, né, ele, se a gente for olhar, a gente costuma dividir ele em três partes, três blocos internos que compõem aí o processador, tá? Então, o primeiro bloco, que é esse aqui que eu pus aqui grandão, é a unidade lógica e aritmética. Às vezes a gente resume isso aí como ULA, que seria a unidade lógica e aritmética em inglês, né? Por isso que as letras acabam ficando invertidas. Mas o que essa unidade lógica e aritmética faz? Basicamente, o que ela faz são operações ou lógicas ou aritméticas. Operações aritméticas seriam, um exemplo, soma, multiplicação, divisão e assim por diante. E lógicas são algumas comparações, né? A maior, menor, a própria operação e, ou também existe aí dentro do processador, é possível você fazer um e ou um ou dentro de uma operação lógica e assim por diante, tá certo? Então, dentro dessa unidade lógica aritmética, a gente tem circuitos construídos a partir de elementos de eletrônica digital, tá certo? Que realizam essa operação, tá? Um exemplo, eu vou abrir aqui rapidinho aqui uma página, só para vocês terem uma noção, poderia ser aqui, se vocês procurarem na internet, o somador completo, né? Existe esse aqui é um exemplo bem simples de eletrônica digital. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um exemplo legal. Acho que o primeiro aqui deve ter isso daí tranquilo, né? Você constrói um somador a partir de portas lógicas, tá certo? Acho que deixa eu procurar aqui, somador completo Wikipedia. Deve ter o circuito desse somador aqui, circuito aritmético. Então, olha só, aqueles tem toda a explicação, né? Se você lembrar, né? 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, só que aqui eu estou falando de soma. 1 mais 0 é 1, e 1 mais 1 seria 2, que em binário, isso aqui ficaria 10, né? Então a gente tem, na verdade, 1 mais 1 é 0, só que aí você tem um vai 1. Então, ó, o circuito que o pessoal faz, ele basicamente você constrói ele com uma porta que a gente chama de ou exclusiva, ou shore, né? Aqui eu não tenho o circuito dele. Deixa eu ver se em inglês a gente consegue ter o circuito dele. Eu costumava ter aqui o circuito em inglês. Deixa eu procurar aqui. Wikipedia Other. No inglês costuma ser um pouquinho melhor. Então, aqui a gente tem um circuito. Deixa eu ver aqui. Other Eletrônica. Acho que é esse daqui mesmo que a gente quer. Aqui, ó, olha só. Esse daqui, pessoal, ficou pequenininho, é o circuito de um somador simples de 1 bit. Ele soma 2 bits. Então, uma porta é SO aqui com essa barrinha a mais, que é um O exclusivo, e uma outra porta é E. Esse aqui seria o O exclusivo, seria o valor da soma, e esse aqui é o bit que a gente chama de carry, que é o vai 1. Só para vocês terem uma ideia do que é o O exclusivo, o O exclusivo ele é um dos circuitos que inclusive eu passei para vocês. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só, aqui o shore gate, né, que seria o O exclusivo, ele tem esse símbolo, tá certo? E o circuito dele é esse, ó. Esse aqui é um exemplo que ele fez um O exclusivo só usando porta não E, tá certo? Então com porta não E eu consigo achar aquele O exclusivo lá. E a tabela verdade ela está aqui dele, ó. A ideia é o seguinte: se os dois elementos, as duas entradas forem iguais, ele vai dar 0. Se eles forem diferentes, ele vai dar 1, tá certo? Então, um somador, na verdade, nada mais é que um exclusivo e uma porta E para o carry. Aí existe um outro circuito que é um pouquinho mais complexo, né? Esse aqui seria o circuito de um somador de 1 bit, que é o full adder, né? O somador completo, onde eu passo aqui os vários carries, os vários elementos e construo aquele lá tem o full bit adder, né? Que é aquele circuito que a gente viu, e eu vou passando os carries, o A e o B, e eu consigo chegar no resultado dessa soma, né?
só para vocês terem uma ideia aqui, o Full Bit Adder, né, um circuito, ele é um pouquinho mais complexo, mas ele não é lá tão complexo assim, é esse daqui, tá certo? Esse é o circuito, né, então aqui tem um ou exclusivo com outro ou exclusivo, na verdade ele faz duas somas, né, é o A e o B com o carry, e chega aqui no resultado final, e a gente tem aqui o carry de saída, né, que ele depende do carry dos outros casos aqui. Então, mas a ideia principal, esses circuitos são um pouco complexos, eles fogem um pouco ao escopo, é só para dar uma noção, é que essa unidade lógica aritmética, aqui, basicamente é porta lógica, e no processador tudo é porta lógica. Então, aquela unidade que a gente viu lá no começo, né, e a gente trabalhou de porta lógica, vale para tudo que a gente viu aqui no computador. Então, e o que essa unidade faz são essas operações, soma, multiplicação, né? E essas comparações aí que a gente pode estar fazendo. O outro elemento é a unidade de controle. A unidade de controle, ela realiza o controle de todos os elementos do processador, tá? Então, essa unidade de controle, ela, por exemplo, é quem comunica com os elementos externos. Então, ela que fornece acesso aí ao barramento, tá? Então, e ela controla o ciclo de processamento, que é um negócio que nós vamos ver daqui a pouco. Então, geralmente, essa unidade de controle, ela recebe aí um clock. O que é esse clock? É um pulso que ele fica alternando entre nível alto e nível baixo, que determina lá todo esse controle, tá certo? E ela vai trabalhar, fazer a comunicação com barramento, por exemplo, para buscar a próxima instrução. A gente vai falar um pouquinho também do que é a instrução para frente e executar todo o ciclo de processamento. E o terceiro elemento que a gente tem no computador são registradores. Registradores, na verdade, são unidades de memória que elas mantêm o estado do processador. E essas unidades de memória são muito rápidas, elas operam na velocidade da própria CPU, tá certo? Então, são memórias que são caras de serem produzidas, elas são embutidas no processador e elas mantêm esse estado. Então, para resumir isso daqui, né, eu pus aqui os elementos, né, a unidade lógica aritmética, é quem realiza as operações do computador, então, por exemplo, soma, a operação E, que é uma operação lógica, comparação e assim por diante. A unidade de controle, que ela cuida do ciclo de processamento e trabalha aí com acesso ao barramento, e os registradores são unidades de memórias que mantêm o estado do processador, tá certo? Então, esses são os elementos principais aí de um processador. Falando um pouquinho mais dos registradores, eu queria citar alguns registradores principais, por exemplo, de um tipo de processador. Isso aqui muda muito de processador para processador, porque cada processador ele tem vamos dizer assim, uma arquitetura, né? Então, o processador do desktop é diferente do processador ARM que existe aí no celular, que é diferente às vezes do processador MIPS, e existem registradores diferentes, existem algumas funções diferentes. Mas existem alguns registradores que eles são bastante comuns, né, que você consegue ver em vários processadores diferentes, às vezes com nomes diferentes. Um registrador que a gente tem é o acumulador ou registrador de trabalho. Esse acumulador ou esse registrador de trabalho geralmente é o principal registrador de um processador. Ele, muitas vezes, é quem mantém os resultados de todas as operações que eu faço no computador, por exemplo. Se eu faço uma soma de dois números, por exemplo, 7 mais 3, que deu 10, o resultado acaba indo para o acumulador. E ele também, às vezes, fornece um dos elementos para essas operações. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, esse acumulador, geralmente, quase toda instrução acaba envolvendo a alteração desse registrador específico. Tá certo? Um outro registrador que a gente tem que é bastante importante é o contador de programa, né? O pessoal às vezes fala de PC, o Program Counter. A ideia é o seguinte, lembra que a memória ela tem várias unidades, vários endereços? Então, a ideia é o seguinte, quando você instala uma memória no computador, ela sempre tem os endereços sequenciais. Então, ele começa no endereço 0, 1, 2 e assim por diante. E o programa, ele executa em sequência, geralmente, tá certo? Então, ele começa no endereço de memória 0, obtém a instrução, a gente vai falar um pouquinho sobre instrução lá na frente,
vai para o endereço 1, para o endereço 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Existe uma sequência. E esse contador de programa, ele mantém a posição da memória que se encontra a instrução atual que está sendo executada. Então, o que acontece? Quando eu ligo o computador, a gente vai ver mais para frente isso, esse contador ele começa com 0. E à medida que vai executando, esse contador ele é incrementado. Existem instruções, que a gente chama de instruções de branch, a gente vai falar um pouquinho sobre depois, que elas mexem com esse contador de programa. Mas ele mantém onde que você está no programa. Seria equivalente, mais ou menos, o seguinte: se você tem uma lista de coisas para executar uma determinada tarefa, ele te fala em qual elemento da lista que você está nessa tarefa. Um outro registrador importante é o registrador de status, que ele mantém o estado do processador. Então, esse status, ele indica, por exemplo, se o processador está ligado, se ocorreu algum erro, ele é capaz de detectar alguns erros no processador, por exemplo, se eu tentei executar uma instrução inválida, né? Se eu estou no modo privilegiado ou não, tem um monte de coisa que ele faz. E uma das coisas que é bastante importante aqui do registrador de status é que ele cuida também aí da questão do que a gente chama de overflow, ou uma sobrecarga. O que é esse overflow? Por exemplo, o meu acumulador aqui, um processador, por exemplo, de 8 bits, ele pode ter 8 bits que representam números entre 0 e 255. Se eu somar dois números que o resultado dê mais que 255, ele vai indicar que ele vai fazer a soma, normalmente, e vai gerar um erro de overflow. Na verdade, ele vai indicar uma marcação de overflow nesse registrador de status. Por exemplo, se eu tiver 200 mais 200, isso seria 400, que seria mais do que 255. Então, ele vai dizer que isso teve um erro, ou ocorreu um erro, e vai marcar um bit lá do status, indicando que houve um overflow. Então, esse registrador de status ele tem vários bits, cada um com uma função diferente, tá certo? E existe o registrador também que mantém a instrução atual, que é basicamente o código que está sendo executado nesse momento. Então, vamos falar um pouquinho mais de instruções agora para frente, tá certo? E aí vai ficar um pouquinho mais claro isso daí. Então, depois que a gente entendeu aí os elementos principais de um programa, de um computador, né, nós vamos entender como é que é essa questão do programável do programa. O que é um programa de um computador? Então, um programa de um computador, vocês vão começar a programar no semestre que vem, né? Ele basicamente é um conjunto de instruções. E para você criar um programa de um computador, existem várias formas, né? Então, o que acontece? A maneira de você criar um programa de computador é usar o que a gente chama de uma linguagem, né? Então, existem algumas linguagens que a gente usa, algumas, vamos dizer assim, maneiras que você usa para programar um computador. E existem, basicamente, 3 tipos de linguagem, né? Existe a linguagem de máquina, tá certo? Que a gente vai entender um pouquinho como que ela funciona aqui nessa disciplina, né? Essa linguagem é a linguagem que o computador entende. Ela está muito distante do que o ser humano entende, mas ela é mais próxima do que o computador entende. Então, essa linguagem de máquina, ela é constituída simplesmente por números na forma binária. Para a gente entender isso aqui é muito complicado. Apesar do conceito ser simples, eu não consigo olhar um programa em linguagem de máquina e saber o que ele faz. É muito complicado. Um segundo tipo de linguagem, que é o que seria uma linguagem que a gente chama de baixo nível, é o assembly. O assembly, ela tem um mapeamento praticamente direto para a linguagem de máquina, mas ele usa determinados mnemônicos, né, que seriam nomes, para associar a partes dos números. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que seria um exemplozinho bem simplesinho de um programa em assembly, tá certo? E as linguagens de alto nível, essas linguagens elas já procuram se aproximar mais da nossa linguagem natural, apesar de não ser tanto, tá certo? Então, essas linguagens já passam a usar estruturas mais complexas, tá certo? E você, as estruturas, elas se parecem mais com vamos dizer assim, a linguagem humana, especialmente a linguagem em inglês, né? Vocês devem ter a aula de algoritmos no semestre que vem, vocês vão começar
a trabalhar com uma linguagem de alto nível, tá certo? Não é objetivo dessa disciplina ensinar nenhum tipo de linguagem. A gente só vai entender, ter uma noção do que é o assembly e do que é a linguagem de máquina. Vocês vão aprender linguagens de alto nível no decorrer do curso, tá certo? Só para realmente entender como que a coisa aí funciona. Tá? Nós vamos ter uma noção aqui na disciplina dessas dois tipos de linguagem, né? A linguagem de máquina e o assembly, mas nós não vamos aprender a programar nada ainda. Então, pessoal, a linguagem de máquina ela já está pronta para ser executada numa máquina. Então, se eu pegar um programa lá e eu souber as sequências de bits, lá 0 e 1 que fazem parte de um programa, gravar isso na memória, isso está pronto para ser executado. O assembly ele é escrito na forma de um texto. Então, eu tenho uma ferramenta, um programa de computador que converte essa linguagem de assembly para a linguagem de máquina. Certo? Então, eu escrevo o meu código na forma de um texto e eu tenho um programa que geralmente a gente chama de assembler, né? Em vez de ser o Y, aqui é R, que converte isso para a linguagem de máquina. Da mesma forma, as linguagens de alto nível, né? A gente tem um programa que converte essa linguagem, o programa que você escreveu na linguagem de alto nível, para uma linguagem de máquina, que esse é o que a gente chama de compilador. Tá? Existe uma outra forma que além de você compilar, né, que você converte essa linguagem de alto nível, que é o interpretador, mas isso aí é um caso à parte, vocês vão entender mais à frente aí na disciplina de algoritmos. Então, o computador ele só é capaz de entender a linguagem de máquina, então isso tem que ficar bem claro. Se eu tenho um programa escrito em assembly ou linguagem de alto nível, eu preciso traduzi-lo para uma linguagem de máquina. Uma outra coisa que é importante, que tanto a linguagem de máquina quanto o assembly, eles são específicos de um processador, tá? Então, um programa em linguagem de máquina de um processador de um determinado tipo, por exemplo, de um processador padrão Intel x86, que é o padrão típico do desktop, ele não funciona em um computador de outro tipo, um processador de outro tipo, por exemplo, um PowerPC. A mesma coisa vale para o assembly. Quando eu tenho aqui no assembly, um programa escrito em assembly, ele é específico para aquele processador que eu estou criando o programa. Então, um programa em assembly de um processador padrão Intel x86 é diferente do programa em assembly que eu faço, por exemplo, em um outro tipo de máquina, né? Por exemplo, uma máquina PowerPC. Já linguagens de alto nível permitem que eu crie o programa em uma determinada linguagem e compile ele em vários tipos de linguagem. Um exemplo seria a linguagem C, a linguagem Java, né? Vocês devem ter contato com essas linguagens mais para frente. Então, quando eu faço um programa em C para uma plataforma Intel x86, eu posso executar esse mesmo programa numa plataforma PowerPC. Só que, dependendo do caso, isso envolve uma compilação diferente. Ou seja, eu vou gerar um código de máquina diferente para cada máquina, né? Então, basicamente, quando eu compilo lá o código de máquina, esse código de máquina, ele basicamente é composto do que a gente chama de instruções. O que é essa instrução? É uma operação que vai ser executada lá no computador, no processador, que ela é codificada em números, tá certo? Então, uma instrução é um conjunto, por exemplo, é um número que tem um conjunto de, por exemplo, 8 bits, 16 bits, 32 bits, isso depende do computador. Então, aqui eu estou dando um exemplo. Uma instrução poderia ser um conjunto, por exemplo, de 8 mais 16, a gente teria aqui 24 bits, onde os 8 primeiros bits correspondem ao que a gente chama de código da operação. O que é esse código da operação? Isso daqui é um código de acordo com cada operação que eu vou fazer. Por exemplo, uma operação de soma é diferente de uma operação, por exemplo, de multiplicação. Uma operação por exemplo, de comparação é diferente de uma operação de soma. Então, eu vou ter um número que vai representar o código dessa operação. E meu processador vai saber esse número, né? Então, o que acontece? Cada operação tem um número diferente. Já os argumentos são os elementos que a gente faz numa operação.
Então, por exemplo, se eu tenho uma operação de soma, eu vou precisar de dois números para poder somar. E onde que estão esses dois números? Por exemplo, aqui nos argumentos, né? Então, esses argumentos podem ser argumentos simplesmente literais. Então, por exemplo, se eu quero somar 3 mais 2, aqui, nesses 16 bits, eu poderia, por exemplo, eu poderia ter dois argumentos. O primeiro seria o número 3, com 8 bits, depois o número 2 com 8 bits. Ou a gente tem os argumentos que a gente chama indiretos, que geralmente isso aí aponta, por exemplo, para um endereço de memória. Então, eu poderia pegar dois números que estão na memória e somá-los, né? Então, eu passaria nos argumentos, por exemplo, dois endereços de memória ou um endereço, depende de como que é a arquitetura daquele computador, tá? Ou, por exemplo, um endereço também de um dispositivo de entrada e saída, né? Então, ele poderia pegar o estado, pegar qual letra que eu obtive lá do computador e seguir isso daí e usar isso para fazer alguma operação nesse computador. Então, as instruções de um computador, né, elas variam bastante de computador para computador, tá? Existem computadores que são mais simples, existem computadores que são mais complicados. Por exemplo, tem o PIC 18F452, ele tem basicamente 35 instruções, né? Já um computador na forma de um PC, ele já tem muito mais instruções. Então isso varia muito de computador para computador, da maneira como que ele é construído, né? Então a gente tem essa variação. Eu queria citar aqui 4 tipos, na verdade não são exatamente 4 instruções, né? São 4 tipos de instruções que a gente costuma ver aí em computadores, só para dar uma noção para vocês de como que isso funciona. Então, o primeiro tipo de instrução, né, a gente vai ver uns exemplos, são as instruções do tipo move, onde você move dados entre registradores, a memória e dispositivo de entrada e saída. Então, eu posso ter uma instrução que eu movo uma informação que está lá na memória e coloco no acumulador, por exemplo. Ou que pega o valor que está lá no acumulador e coloca em um dispositivo de entrada e saída. Então, vocês perceberam que eu estou movimentando a informação, estou movendo os dados? Então, esse aqui é um tipo de instrução. Um outro tipo de instrução que o computador tem é a questão da soma, né? Então, eu somo um determinado valor e coloco o resultado lá no acumulador. Então, é um tipo de instrução que ela altera lá também um acumulador, né? E altera não só o acumulador, mas também altera o status, né? Que, por exemplo, na soma é um exemplo de instrução que eu posso ter aquele exemplo que eu falei para vocês do overflow, né? Então, essa instrução em si, a questão da soma, é uma instrução muito simples. Se eu quiser somar dois números no computador, eu vou acabar usando a soma. Alguns computadores, por exemplo, não têm uma instrução específica para multiplicação. E a gente já sabe que eu posso fazer a multiplicação a partir da soma. Então, o que acontece? 2 vezes 3 é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2. Então, eu posso construir também a multiplicação a partir da soma. Uma outra instrução que é muito comum é o NOP, Not Operate. É simplesmente quando você quer desperdiçar um ciclo de processamento, né? Às vezes a gente acaba usando isso em alguns casos, mas evita-se usar essa instrução porque você está deixando o computador à toa, né? Você está desperdiçando energia onde você poderia gastar alguma coisa. Às vezes o pessoal usa isso para poder fazer algumas medidas ou alguns ajustes. E um outro tipo de instrução que a gente chama de branch ou ramificação, são instruções que mudam o fluxo de execução de um programa. Lá atrás eu falei para vocês que eu tenho um contador de programa que ele sempre indica qual que é a posição onde o programa está. Então, o nosso programa ele fica armazenado na memória e essa memória tem endereços. Então, a gente começa no endereço 0, executa a instrução que está no endereço 0, aí incrementa o contador de programa, passa para o 1. E eu vou seguindo essa sequência, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Pode ter momentos que eu tomo uma decisão onde eu decido executar determinado código em detrimento de outro. Por exemplo, eu estou seguindo o fluxo, aí de repente, em vez de eu continuar na sequência, eu estou lá no endereço 10, em vez de eu ir seguir para o 11, eu quero pular isso para o endereço 30, por exemplo. Porque o código logo abaixo não é de interesse, porque aconteceu uma condição específica que eu quero. Aí eu uso uma instrução desse tipo de branch.
Essa instrução, lá para frente, quando vocês estiverem fazendo programação, que vocês fizerem exemplos que envolvam, eu não sei se vocês vão usar lá o Portugal, que existe o se, ou lá no inglês existe o if, né, igual o nosso Instituto Federal, vocês vão lembrar de mim desse branch aqui, tá certo? Que é esse tipo de instrução que permite isso. E ela também permite que a gente faça alguns laços. Então, quando vocês estiverem trabalhando lá com laços do tipo for, while e os demais, né, vocês vão lembrar de mim, tá certo? Então, são as instruções do tipo branch que são usadas para fazer isso. Então, só para dar um exemplo para vocês, eu posso ter lá no computador, isso aqui eu estou criando, que eu tenho a instrução move, main, acu, end. Isso daqui é um exemplo de como que eu escrevo um programa em assembly, tá certo? Então, esse move, main, acu, quer dizer, move da memória para o acumulador. Seria um mnemônico, né? Seria um nome que lembra a função daquela instrução. E o end aqui é o argumento, seria o endereço de memória. Então ele vai pegar, por exemplo, se eu colocar aqui move main acu 12, ele vai pegar o conteúdo do endereço 12 de memória e colocar lá no acumulador. Então, que é o registrador lá no meu processador. Então, se eu tenho aqui o endereço, lá no endereço 12, o valor 53, por exemplo, lá no meu acumulador vai passar a ter que valor? 53, né? Um outro exemplo de instrução aqui em assembly, né? Soma acumulador memória. Então ele vai somar o valor que está no acumulador com um determinado valor que está na memória e colocar o resultado lá no acumulador. E ele passa como parâmetro o endereço de memória. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha lá no acumulador lá um valor 10 e no endereço 15 de memória o valor 30. A soma seria 40. Então, com essa instrução eu conseguiria encontrar esse valor. Mas isso aqui eu estou criando meu processador, tá certo? Cada processador tem o seu conjunto de instruções e eles que definem isso daqui. E aqui, ó, por exemplo, esse move main acu12, soma acu main 15, são exemplos de como que eu escrevo um código em assembly. Na verdade, um código em assembly, ele tem um monte de linhas, cada linha com uma coisa bem parecida com isso, tá certo? Vocês podem perceber que não é uma coisa muito fácil de programar com isso. Vocês vão perceber que as linguagens de alto nível, elas são bem mais tranquilas de você conseguir fazer isso daí. Então, se a gente lembrar lá da instrução, cada instrução ela é composta por um opcode, que seria um código de operação, e por um argumento. Aqui, aquelas duas instruções, eu atribuí esse opcode o valor binário que fica lá no processador, que é usado para identificar aquela instrução no processador. Então, cada processador ele define um valor binário para esse código de operação. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o soma do acumulador main, ou seja, soma o acumulador com o conteúdo da memória, 15, o opcode estaria definido por esse mnemônico. Se a gente olhar nessa tabela aqui desse processador específico, isso corresponde a esse valor binário, 00000101. Então, se eu pegar, por exemplo, numa instrução de 16 bits, onde os primeiros 8 bits correspondem ao código da operação, isso daqui vai corresponder a esse opcode, né? Então, tem aqui, ó, 0000101. Então, 0000101, o mesmo opcode. E o 15, que é o argumento, ele vai logo na sequência. Se você olhar aqui, ó, 00001111, isso aqui é o 15. Então, qual que seria a instrução? Seria os dois juntos, né? Então, a instrução específica soma acu main 15 seria 0000010100001111. Isso aqui é o código de máquina. É isso que o seu processador entende, tá certo? É esse código aqui. Entenderam? Então, vocês podem observar que, por exemplo, para o ser humano, se isso daqui já está complicado, às vezes, de entender, imagina você olhar para isso aqui e entender que eu estou querendo somar, às vezes, um número lá no processador. Então, ninguém programa em código de máquina. O que o pessoal programa é muito pouco em assembly
e mais ainda em linguagem de alto nível. Mas a gente precisa pelo menos ter uma noção do que acontece aí, beleza? Então, o que acontece? A próxima etapa aí que a gente precisa entender é o seguinte: eu tenho aqui o ciclo de processamento de um computador. Então, o ciclo de processamento ele é composto de várias etapas, tá certo? O processador, o pessoal às vezes fala que ele é o cérebro do computador, mas vocês vão perceber que ele é uma máquina bem burra. Ele simplesmente faz o que ele é mandado, tá certo? Então, o que acontece? Quando você liga o computador, ele fica nesse ciclo aqui. Se vocês olharem aqui, tá vendo que tem umas setas aqui? Então, ele tem uma sequência de passos que ele executa e ele fica repetindo essa sequência de passos até ele ser desligado, né? Então, ele começa aqui, ó, nessa seta aqui é o começo da execução do processador, do computador. Então, o processador, primeiro, ele busca uma instrução, depois ele decodifica, depois ele executa, depois ele atualiza. Tudo isso decodifica instrução, executa instrução e atualiza seu estado, né? Depois disso, o que ele faz? Ele repete, ele busca uma instrução, decodifica, executa, atualiza. Depois repete, busca, decodifica, executa e atualiza. E isso ocorre indefinidamente. Então, o que esse busca instrução faz? Esse busca instrução, o que ele faz é o seguinte: ele vai lá no registrador dele, olha o registrador do contador de programa. Se o registrador tiver com o número 5, o que ele vai fazer? Ele vai acessar o barramento e fazer uma leitura no endereço 5 de memória. E vai ler esse valor e vai gravar lá no registrador dele de instrução atual, tá certo? Então, ele busca a instrução da onde? Da memória. O próprio nome está dizendo isso, ele está buscando a instrução, ele está recuperando essa instrução lá da memória. Na etapa de decodifica, o que ele faz? Aqui, ele faz o seguinte: ele pega aquela instrução e separa a parte do código de do opcode, né, o código de operação, da parte do seu, vamos dizer assim, da parte que envolve o operando, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui do soma a Crewman, quando ele está decodificando, ele está fazendo exatamente isso aqui que eu fiz aqui. Ó. Eu separei, ó, essa parte é o código de operação e esse é o argumento da operação. Isso é decodificar. Então, nessa parte de decodificação, ele também, o que acontece? Por exemplo, aqui ele vai fazer uma operação, nesse exemplo, uma operação de soma. Então, logo em seguida, ele já meio que ativa os circuitos específicos da soma, tá certo? Então, lá na unidade lógica aritmética, existe um circuito que vai realizar a soma. E é isso que é feito na próxima etapa. Ele executa a instrução. Então, o que acontece? Ele vai pegar os valores que ele obteve lá do acumulador, por exemplo, nessa instrução, e da memória, né? E vai executar a soma. E o resultado ele vai gravar lá no acumulador. Aí, em seguida, o que ele faz é atualizar os estados dele interno. Então, por exemplo, uma das coisas que ele faz nessa etapa de atualização é você atualizar o contador de programa. Então, se o contador de programa estava no endereço 10, o que vai acontecer? Ele vai ter que incrementar esse contador de programa. Por exemplo, se esse endereço vai passar a ser, por exemplo, 11 ou 12, dependendo do tamanho da instrução. Então, por exemplo, se eu tiver lá a memória endereçada, cada byte, 1 byte, mas cada instrução tiver 2 bytes, então esse contador ele vai ser incrementado de 2 bytes. E assim por diante. E ele, em seguida, repete o ciclo. Então, ele busca a próxima instrução, né? Vai decodificar essa instrução, vai executar e vai atualizar. Então, aqui ele incrementa de novo o contador de programa. Então, ele estava no 12, ele vai passar, por exemplo, para o 14, né? Se for um incremento de 2 em 2. E fica nesse ciclo infinito aí, tá certo? Então, basicamente, a parte do processador é essa. Então, é assim que funciona o processador. Ele fica nesse ciclo infinito, conversando sempre com a memória, com o dispositivo de entrada e saída, lendo dados, manipulando e escrevendo. E o programa ele fica na memória através de instruções, onde quando você busca essa instrução, a gente viu que é um número, que cada número representa uma coisa que vai fazer.
Eu espero aí que vocês tenham gostado disso daí, desse curso, né? A gente acaba a parte de arquitetura por aqui, né? E até a próxima etapa aí que a gente se encontrar. Muito obrigado a todos e até mais.